Olá, alunos do Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, bem-vindos à nossa disciplina de Cálculo 1. Nesta última semana nós estamos fazendo revisão dos principais conceitos e das principais estratégias que nós desenvolvemos nessa disciplina. E na aula de hoje eu vou falar coisas bem legais sobre gráficos de funções, análise de comportamento de funções. Então, eu vou começar com um exercício de esboçar o gráfico de uma função. Então, o enunciado é: considere a função veio dada por uma fórmula, e a pergunta é: esboce o seu gráfico. Esboçar o gráfico significa fazer o seguinte, e todas essas técnicas a gente desenvolveu ao longo da disciplina. Eu vou olhar o domínio da função, os limites importantes, as situações quais são os limites para os quais essa função tende, os importantes. Os intervalos onde a função é crescente e decrescente, isso é uma coisa importante de saber de uma função. Se uma função modela um fenômeno físico, natural, da biologia, saber se aquilo está crescendo ou decrescendo é uma coisa importante, nós temos técnica para isso. Os pontos críticos, para saber se eles são pontos de máximo, de mínimo ou de inflexão. Concavidade do gráfico da função, tudo isso a gente vai conseguir analisar. Queria que vocês observassem o seguinte: eu escolhi um exemplo em que as contas são fáceis da gente fazer, mas se o exemplo numericamente fosse bem mais difícil, a estratégia seria a mesma. Nós temos um método para abordar qualquer função para fazer o seu gráfico. Se as contas fossem mais difíceis, nós teríamos que usar recursos computacionais para fazer cálculos aproximados de raízes, de pontos de inflexão, de máximo, de mínimo. Mas o importante é observar que as técnicas estão dadas, tá? A gente tem estratégia para isso. Também observar o seguinte: na hora de fazer o gráfico final, eu vou usar um software, e existem muitos softwares para ajudar-nos a fazer gráficos, mas a compreensão do gráfico já terá sido feita. O software faz um desenho, mas se a gente não tiver feito essa reflexão que nós vamos fazer previamente, a gente até olha para o desenho e não percebe as propriedades que estão refletidas ali. O software é muito legal para fazer um gráfico bonito, bem feito, mas para compreender aquilo, esta análise que nós vamos fazer é fundamental. Começamos com o domínio. Muitas vezes, quando nós apresentamos uma função, e essa deveria ser sempre a estratégia mais rigorosa, já ao apresentar a função, explicitar o domínio. Mas é muito frequente nós explicitarmos uma função apenas pela fórmula. Quando a função vem apenas por uma fórmula, como é que nós obtemos o domínio? Nós olhamos para a fórmula, vemos se ela tem condição de existência ou não. Se não tiver condições de existência envolvidas, o domínio é o maior conjunto possível, então vai ser a reta real toda. E se tiver condição de existência, o domínio é o conjunto dos números reais que não contrariam a condição de existência. Neste caso, eu tenho um denominador. Denominador não pode ser zero. Se tivesse uma raiz quadrada, eu olharia a raiz quadrada. Bom, aqui é só um quociente, denominador não pode ser zero, 2x menos 6 tem que ser diferente de zero. Então 2x tem que ser diferente de 6 e x tem que ser diferente de 3. Então o domínio são os reais menos 3 ou o conjunto dos x pertencentes a R que são diferentes de 3. Duas maneiras diferentes de escrever, fique à vontade para escrever do jeito que você quiser. O importante é ter uma expressão precisa do domínio e você pode escolher qual você quer. Limites fundamentais. Sempre é importante saber o que ocorre no infinito. Quando a variável x vai para mais infinito ou para menos infinito, o que ocorre com a nossa expressão? No caso, é uma função racional, quociente de polinômios. Na aula passada eu recordei como que isso funciona. X tendendo a infinito, você olha para os dois termos de maior grau, x2 sobre 2x, cancela um x sobre 2, x para infinito e mais infinito. E quando o x vai para menos infinito, ainda valem os termos de maior grau, x2 sobre 2x, x sobre 2, só que o x está indo para menos infinito. Então tudo isso vai para menos infinito. Essa função não está definida para x igual a 3, então não existe f de 3. O que será que acontece na vizinhança do 3? Nós calculamos os limites laterais, limite para x tendendo a 3 da função f. Poderia tentar calcular o limite para x tendendo a 3 de forma global, tanto pela esquerda como pela direita. Como é muito comum acontecer de o limite pela esquerda e pela direita serem distintos, eu calculo separadamente. Se der igual, ótimo, deu igual, mas como é comum dar diferente, eu calculo separadamente. Quer dizer x tendendo a 3 mais? Quer dizer que o x tende a 3, mas o x vem pela direita. O x é maior que 3. Esse mais aqui, é claro que o x é positivo, porque ele está tendendo a 3. Mas o mais aqui significa que ele é maior do que o 3.
Então, x tende a 3, x² tende a 9. 2x menos 6 tende a 0. Tende a 0, mas ele é maior que 3. Então, isso tende a 9, isso tende a 0, sendo que ambos são positivos, porque o x é maior que 3. Então, 9, 0, vai dar em mais infinito, não é uma indeterminação, é mais infinito, e mais infinito porque esse denominador é positivo. Observe que quando o x tende a 3 menos, o que quer dizer tende a 3 menos? O x tende a 3 pelos valores à esquerda do 3, valores menores do que o 3. O x é positivo, porque ele está tendendo a 3, só que ele é menor que 3. Então o que acontece? Aqui vai para 9 e aqui vai para 0, porque o x está tendendo a 3. Só que como o x é menor do que 3, esse 2x é menor do que o 6, é 0 por valores negativos. Então 9 por 0 por valores negativos menos infinito. Observe aquilo que eu falei de que a gente está começando a compreender o gráfico. Nesse momento eu já sei o seguinte, essa função está definida em toda a reta menos no 3, então aqui não tem gráfico, mas eu já vi que quando o x vai para infinito, vai para infinito. Quando o x vem para 3 pela direita, vai para infinito. Então eu tenho a minha função aqui indo para mais infinito nesses dois campos. E no pedaço menor que 3, eu acabei de ver que quando ela vem para 3 por valores menores, ela vai para menos infinito, e quando o x vai para menos infinito, ela também vai para menos infinito. Então ela vai para menos infinito nesses dois campos. Eu começo a compreender o gráfico a partir dessas análises. Em seguida eu olho a derivada. A derivada tem dois papéis. Ela vai me dar os pontos críticos e os intervalos de crescimento. Derivo, regra do quociente. A minha função é x² sobre 2x menos 6. Então a derivada fica derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima pela derivada do de baixo ao quadrado. Derivada do de cima, que era x2, 2x vezes o de baixo, menos o de cima, x2 vezes a derivada do de baixo, 2x menos 6, derivada 2, sobre o de baixo ao quadrado. 4x2 menos 2x2 dá 2x2, aqui tem um menos 12x sobre 2x menos 6 ao quadrado. Ponto crítico é ponto onde anula a primeira derivada. Então, pego a primeira derivada igual a 0. 2x2 menos 12x tem que ser 0. Isso é uma equação do segundo grau, que tem duas raízes, x igual a 0 e x igual a 6. Então, para cancelar 2 aqui, põe x em evidência, x igual a 0, x igual a 6. Esses são os dois pontos críticos que essa função tem. Para saber se eles são máximos ou mínimos, eu olho a segunda derivada. Daqui a pouco eu volto na primeira derivada para ver o sinal dela, para ver crescimento e decrescimento. Vou para a segunda derivada para poder fazer o teste da segunda derivada para ver ponto de máximo e de mínimo. Então agora é derivada disso vezes isso pela derivada disso sobre isso ao quadrado. Então derivada de 2x2 menos 12x, 4x menos 12, o de baixo, que é 2x menos 6 ao quadrado, menos o de cima, o 2x2 menos 12x, derivada desse que estava embaixo. Abaixo o 2 é esse 2. 2x menos 6 elevado a uma unidade a menos no expoente, 2x menos 6 elevado a 1. E regra da cadeia derivada do que está aqui dentro, que é 2, que é esse segundo 2 que está aqui. Dá para simplificar tudo isso, dá para começar cancelando um 2x menos 6, cancela um daqui, um daqui, um daqui, por isso que fica 2x menos 6 ao cubo, faz a distributiva em cima, cancela tudo, resposta 72 sobre 2x menos 6 ao cubo. Quando nós colocamos 0 e 6, porque são esses os dois pontos críticos, eu quero saber o sinal da segunda derivada. Quando eu coloco 0 e 6, aqui fica 72, x igual a 0, menos 6 ao cubo, independentemente do valor que isso dê, isso é negativo. Portanto, a segunda derivada é negativa, o 0 é ponto de máximo local. E quando eu coloco no 6, aqui fica 12 menos 6 dá 6 ao cubo, isso é mais, o quociente é mais, isso quer dizer que o x é ponto de mínimo local. Nesse instante eu já sei, então além daquela situação de limites infinitos, sei que aqui tem um mínimo no 6 e aqui no 0 tem um máximo. Então de alguma forma esse gráfico vai fazer isso. Vamos ver como ele vai fazer isso.
Vamos conferir isso. Sinal da primeira derivada. Você lembra da primeira derivada? Denominador mais, porque é um quadrado. Função do segundo grau. Isso é uma parábola de concavidade para cima, 2x2 menos 12x, com raízes no 0 e no 6. Parábola de concavidade para cima. Isso é sempre mais. Então o sinal é dado por esse termo. Parábola de concavidade para cima, um esboço bem simples aqui, não precisa fazer um esboço preciso, traço feito à mão. Raiz no 0, no 6, portanto a parábola vale 0, por isso está cortando os eixos. Entre as raízes, negativo, está para baixo. Lembra que o 3 não faz parte do domínio. E depois das raízes, fora das raízes, antes do 0 e depois do 6, mais. Então, a derivada é positiva se x está antes do 0 ou depois do 6. Significa que a função é crescente nos intervalos de menos infinito é 0 e de 6 a mais infinito. Tanto faz incluir ou não a extremidade 0 e a extremidade 6, fica a critério de vocês, tá? Muitas vezes a gente coloca aberto. O importante é que é o intervalo de crescimento. Colocar uma extremidade ou não no intervalo não afeta nada. E a derivada é negativa entre as raízes, mas lembra que ela não está definida no 3. Então, eu tenho um intervalo entre 0 e 3 e um outro intervalo entre 3 e 6. Aqui saiu um 0, mas é 3. Entre 3 e 6. Por isso que a função é decrescente nos intervalos 0, 3, 3, 6. Tá? Então, a gente já sabe o crescimento da função. No 3 ela não está definida, por isso eu não posso concluir nada sobre o intervalo 0, 6. São dois intervalos, 0, 3 e 3, 6. Lembra da segunda derivada? 72 sobre 2x menos 6? Sinal. Aí em cima é sempre positivo. Embaixo tem um termo do primeiro grau ao cubo. Então se aqui for mais, é mais. Se aqui for menos, é menos. Então sinal da segunda derivada. Para x maior do que 3, ela é positiva, porque aquele denominador fica positivo. Concavidade para cima. Portanto, em 3 mais infinito, tem concavidade para cima, porque a segunda derivada é sempre positiva. E para x menor que 3, a segunda derivada é negativa. Concavidade para baixo. Todo intervalo de menos infinito a 3. E sendo que no 3 não está no domínio. Certo? Então, gráfico. Tudo que nós falamos. Limite infinito, infinito. Ponto de mínimo. Concavidade para cima a partir do 3. Toda a concavidade para cima. Concavidade para baixo antes do 3. 0 é ponto de máximo. Crescimento e decrescimento. Cresce antes do 0, porque a primeira derivada é positiva. Decresce entre 0 e 3. Decresce entre 3 e 6. Cresce de 6 para infinito. Observe que entre 0 e 6, onde tem o 3 que não está definido, ela é decrescente aqui, ela é decrescente aqui, mas globalmente ela não é decrescente. O teorema que fala que a derivada negativa implica decrescimento vale em intervalos, certo? Olha que bonito que é isso, né? Como técnica para obter gráfico de funções. E o gráfico nem é muito simétrico, né? Muito bonito isso. Um outro exemplo que a gente fez de aplicações de derivadas era o polinômio de Taylor, que a gente usava para aproximar uma função. Vou fazer as contas e depois eu mostro o gráfico do que está significando isso geometricamente. A gente tem uma função, no caso aqui eu peguei raiz quarta de x, uma função que não é fácil de manipular algebricamente. E aqui também valem duas abordagens. Numericamente, é o que eu vou mostrar, mas numericamente muitas vezes a gente tem outras estratégias, a gente tem computador que pode fazer a conta, calculadora que pode fazer a conta. Mas muitas vezes nós estamos modelando um fenômeno, muitas vezes é vantagem tirar a função e pôr um polinômio. Isso vai ficar claro no meu último slide. Então, pega essa função, vamos pegar o x0 igual a 1, vamos obter o polinômio de Taylor de ordem 3. Entendendo de ordem 3, a gente entende de qualquer ordem. O que eu tenho que fazer? Calcula o valor da função no ponto. Calcula f de 1. Bom, f de 1, raiz quarta de 1, que é 1. Calcula a derivada. Derivada de raiz quarta de x é x elevado a 1/4, abaixo o expoente, 1/4, x elevado a menos 3/4. Calcula a derivada em 1. Derivada em 1, põe x igual a 1, 1/4. Então,
f de 1 vale 1, derivada em 1 vale 1/4. Segunda derivada. Segunda derivada a gente deriva a primeira derivada. Abaixa o expoente, então fica 1/4 menos 3/4, x elevado a uma unidade a menos. Menos 3/4 menos 1, menos 7/4. Então essa é a segunda derivada. Segunda derivada calculada em 1, porque o x0 que nós escolhemos é 1, menos 3 sobre 16. Como eu pedi polinômio de Taylor de ordem 3, eu vou até a terceira derivada. Baixo o menos 7/4, que eu já tinha menos 3 sobre 16, abaixou menos 7/4, x elevado a uma unidade a menos, menos 11/4. Terceira derivada calculada em 1, isso dá 1, 21 sobre 64. O polinômio de Taylor de ordem 3 é isso, o seguinte: valor da função no ponto, derivada x menos x0, meio derivada segunda x menos x0 ao quadrado, 1 sobre 3 fatorial. Na verdade, esse 2 aqui é por causa de 2 fatorial. 1 sobre 3 fatorial, derivada terceira no ponto, x menos x0 ao cubo. Se eu quisesse o polinômio de Taylor de ordem 4, eu colocaria 1 sobre 4 fatorial, 1 sobre 4 fatorial, quarta derivada no x0, x menos x0 elevado à quarta. E assim continuaria para qualquer ordem. Nesse nosso caso, o polinômio de Taylor fica 1, que é o valor da função no ponto, 1/4, que é a derivada x menos 1, meio da segunda derivada x menos 1 ao quadrado, 1/6, que é 1 sobre 3 fatorial, terceira derivada x menos 1 ao cubo, que, simplificando um pouquinho, fica com essa cara que está aqui. Esse é o polinômio de Taylor de ordem 3 dessa função. O que é interessante? Se nós pegarmos esse polinômio para calcular a raiz quarta de 1,1, então raiz quarta de 1,1 é aproximadamente o polinômio de Taylor no 1,1. Aqui tem uma aproximação. O valor da função no ponto é aproximadamente o polinômio de Taylor naquele ponto. E é mais fácil calcular no polinômio, que as contas são de mais complicada que tem a divisão, do que calcular na raiz quarta. E fazendo essa conta, a gente encontra esse valor, que é 1,0241171. Se você usar uma calculadora, dá um valor muito parecido, olha que bonitinho, 1,02411. O primeiro algarismo diferente é esse 7 com esse 3 aqui, mas é uma coisa de 4 na sexta casa depois da vírgula. É muito forte a aproximação do polinômio de Taylor. Mais do que a aproximação numérica, que muitas vezes nós temos outras formas de fazer isso, é o que está acontecendo conceitualmente. Num problema de uma modelagem, eu tirar uma função complicada da história e substituir por uma função mais simples. E se nós pensarmos em termos de funções, olha o que nós temos. A função raiz quarta é a que está desenhada em vermelho, domínio x positivo. A que está desenhada em azul é o polinômio de ordem 3, que está definida na reta toda. O polinômio de ordem 3 tem a vida dele de polinômio, ele vai para infinito, ele vai para menos infinito, ele está definido nos negativos. Mas observa a região em volta do 1. O polinômio de ordem 3 passa muito perto da raiz quarta. Ele é uma ótima aproximação da raiz quarta. Essa que é a ideia do polinômio de Taylor. Quanto maior a ordem do polinômio, maior o intervalo que ele ajusta e melhor o ajuste que ele faz. Se fosse um polinômio de Taylor de ordem 1, seria uma reta. De ordem 2, seria uma parábola. De ordem 3, que é essa cúbica, está muito bem ajustado na raiz quarta. Isso é muito útil nas aplicações tecnológicas. Vocês usarão muito essa ideia. E para encerrar um exercício bastante rápido, quando a gente faz modelagem, muitas vezes a gente obtém problemas assim. Alguém modelou o crescimento de uma população por uma determinada função. Num certo período, o número de animais de uma espécie num certo habitat é dado por uma certa fórmula. Isso é muito comum nas aplicações, uma modelagem funcional. Imagine que então a função num certo período é dada por ln de x ao quadrado menos 10x, onde x é tempo em anos e f é número de animais. E vamos imaginar que essa fórmula vale por um certo intervalo de tempo. E é comum, quando a gente faz modelagem matemática, que aquele modelo valha numa certa janela de observação. Ele não é um modelo eterno, ele vale num certo período. E vamos determinar o ano em que a população atingirá seu máximo. Essa é a importância da modelagem. Ela te dá uma informação real, concreta, sobre um fenômeno real a partir de uma modelagem. Então,
Então, nesse caso, para achar a população, o ano que terá a população máxima, é achar o x em que vai ter máximo. Então, nós pegamos a função e derivamos, derivada do logaritmo, regra da cadeia, 1 sobre x2 menos 10x, derivada do logaritmo é 1 sobre x, vezes a derivada do argumento, que é 2x menos 10. Igual a zero, isso só é zero quando 2x menos 10 é zero, x igual a 5. Então, o ponto crítico ocorre quando x igual a 5. Então, é nesse ano que vai ter alguma mudança de comportamento daquela espécie, do número de indivíduos da espécie. É máximo mesmo? Bom, esse é o único ponto crítico. Para saber se é máximo, teste da segunda derivada. Essa era a primeira derivada, fazemos a segunda. Derivada do de cima, 2, vezes o de baixo, menos o de cima, 2x menos 10, pela derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Podemos simplificar essa expressão e calcular a segunda derivada em 5. Observa que dá menos 50 aqui em cima, sobre menos 25 ao quadrado, isso é mais, isso é menos, menor que zero. Então, de fato, o 5 é um ponto de máximo. E qual que é a conclusão no problema modelado real? A conclusão é: a população começará a diminuir a partir do 5º ano. Se aquele modelo continuar sendo usado, for real, a população vai crescer, vai ter um máximo e daí, por razões que são biológicas, a população vai começar a decrescer. É uma aplicação extremamente bonita. Ficamos por aqui hoje e continuaremos nossa revisão na próxima aula.